Olá, eu sou o Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Hoje trazemos o poeta homenageado, o nosso saudoso Marco Pezão. Nós é ponte. Conjugue esse verbo, errada consonância, na maneira de dizer nós é ponte e atravessa qualquer rio. O nós para nós é singular, o nós para nós. O plural é pessoal, nós é ponte e atravessa qualquer rio. Criança, não odeie, não se subestime, ame sua própria idade, mostre força, encare a real. Deixe de lado o mal, sem ser bom de todo, senão o mundo te faz tolo. E ninguém é biscoito para se deixar comer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Busque outra margem, ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa, numa boa, segure o leme, atravesse a ponte. Venha, periferia, venha, nós é ponte e atravessa qualquer rio. Muito obrigado, Marco Pezão, saudoso Marco Pezão, o nosso querido curador do Sarau da Casa das Rosas, foi o primeiro homem a me dar oportunidade no Sarau, no IDO 2011, no Sarau a Plenos Pulmões. Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de recitar um poema ao vivo diante do público. Muito obrigado por esse legado que você nos deixou, saudoso Marco Pezão. Onde você esteja, receba o nosso carinho. Bem, dando prosseguimento às nossas considerações, às nossas lições sobre preposição, prosseguimos agora com a preposição para, já é a 15ª e última parte. 15ª e última parte. Então encerramos a saga da preposição. Vamos ver. Quando é o termo de movimento, direção para um lugar, com a ideia acessória de demora ou destino. Utilizando a preposição para. Foi para Europa. Sem usar o artigo. Observe. Foi para Europa. E não para a Europa. Então aqui não há necessidade da utilização do artigo. Uma observação importante. Denota apenas o lugar onde, em construções do tipo. Ele está agora para o norte. É possível fazer esse tipo de construção. Ele está para o norte ou para a região norte, tudo bem? Uma outra situação em que é possível utilizar o para, a preposição para, tempo a que se destina um objeto ou ação ou para quando alguma coisa se reserva. Vamos ver um exemplo agora de Castelo Branco. Camilo Castelo Branco. Faz para as matanças 6 anos que você justou comigo uma porca por 4 moedas. É uma citação de Camilo Castelo Branco. Então vejam que ele utilizou aqui a preposição para numa situação bastante peculiar. Um outro exemplo. Vou aí para as 6 horas. Essa é uma construção também comum, eu já ouvi, vocês já devem ter ouvido também uma construção desse tipo. Vamos mudar de preposição. Agora a preposição por, ou na sua forma antiga, per. O per é a forma antiga da preposição por. Então quando nós temos pelo, nós temos a junção da preposição antiga per mais o artigo definido o. Fica per mais o, fica pelo. Pelo, tudo bem? Então quando vocês virem pelo, é a junção da preposição antiga per mais o artigo definido masculino o. E as suas variantes, com a, com as, com os também vale. Vamos ver aqui a situação de lugar por onde, em sentido próprio ou figurado. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo, fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Citação de Machado de Assis. Uma outra situação, de meio, puxar pelo paletó, rezar pelo livro, segurar pelos cabelos, levar pela mão, ler pelo rascunho, contar pelos dedos, enviar pelo correio. Muito bem.
Uma outra situação, a situação de modo, repetir por onde, por ordem, estudar por vontade, louvamos por grosso modo, mas censuramos por miúdo. Citação de Marquês de Maricá. Uma outra forma de se usar a preposição por, distribuição, várias vezes por dia. Vamos ver agora quando é que se emprega quando há a divisão, a situação de divisão, indicando a pessoa ou coisa que recebe o quinhão. Exemplo, distribuir pelos pobres, repartir pelos amigos, dividir por 3 a herança. Lembra o que eu falei agora há pouco? Então aqui nós temos o pelos e temos o pelos aqui de novo, que é a contração da preposição antiga per, mais o artigo definido masculino plural os. Per mais os igual a pelos. Muito bem. Vamos ver. Substituição, troca, valor igual ou preço. Comer gato por lebre. Essa é bastante conhecida. Eu acredito que mesmo os mais jovens já devem ter ouvido essa expressão. Comer gato por lebre. Ou seja, comer gato no lugar de lebre. Tudo bem? Vamos ver uma outra situação de Machado de Assis. Um outro exemplo de Machado de Assis. O barão dizia ontem no seu camarote que uma só italiana vale por 5 brasileiras. Citação de Machado de Assis. Existe uma outra situação também utilizada em causa e motivo. O amor criou um universo que pelo amor se perpetua. Citação do Marquês de Maricá. Muitos se abstêm por acanhados do que outros fogem por virtuosos. Mais outra citação do Marquês. Nos juramentos e petições, designando a pessoa ou coisa invocada para firmar o juramento, para intercalar, jurar, para interceder, jurar pela sua honra, pedir pela saúde de alguém. Querem que eu repita para ficar mais claro? Nos juramentos e petições, designando a pessoa ou coisa invocada para firmar o juramento e para interceder. Aqui tem 2 pontos, eu li sem os 2 pontos. Jurar pela sua honra, pedir pela saúde de alguém. Essas são as 2 situações em que se pode utilizar a preposição contraída aqui do per mais a. Tudo bem? E em seguida, em favor de, em prol de, o exemplo é morrer pela pátria, lutar pela liberdade. Notem que aqui novamente é a contração de per mais a. Tempo, duração. Qual é aquele que, assentado por noite de luar e serena sobre uma fraga marinha, não sente irem-se os olhos? É uma citação até bastante poética de Alexandre Herculano. Muito interessante. Vou ler de novo. Qual é aquele que, assentado por noite de luar e serena sobre uma fraga marinha, não sente irem-se os olhos? Muito bonito, hein? De Alexandre Herculano. A letra L é referente a gente da passiva. As mulheres são melhor dirigidas pelo seu coração do que os homens pela razão. Citação de Marquês de Maricá. Então nós já sabemos que sempre que nós formos usar o agente da passiva, estará presente provavelmente a preposição, a contração, né, da preposição per antiga, mais o artigo definido feminino a, que fica pela. A outra situação, depois dos nomes que exprimem disposição ou manifestação de disposição de ânimo para com alguma coisa. O exemplo: a paixão pelo jogo pressupõe ordinariamente pouco amor pelas letras. A paixão pelo jogo predispõe ordinariamente pouco amor pelas letras.
É uma citação. E aqui temos uma situação de fim, em vez de para, forcejava por obter-lhe a benevolência. E por último, introduzindo os predicativos de objeto direto, denota qualidade, estado ou conceito em que se tem uma pessoa ou coisa. Exemplo: ter alguém por sábio, enviar alguém por embaixador, tenho por certo que ele virá. Tem uma observação muito importante para finalizar, para fechar a questão das preposições, referente ao por. Neste emprego, pode ser substituída pela preposição como, apesar da crítica injusta dos puristas. Sempre os puristas querendo enquadrar o que não é possível ser enquadrado, porque nós sabemos que a língua é viva e ela vai ser utilizada de acordo com o uso, ela vai mudando de acordo com o tempo e vai mudando de acordo com a nossa necessidade também. Pode ser que todas essas regras gramaticais que hoje nós utilizamos, daqui a um tempo se transformem, porque existem, como nós já dissemos anteriormente, alguns defensores de uma língua chamada língua brasileira. Mas eu não tenho tanta certeza se isso vai acontecer pelas razões que eu já disse de outras vezes, porque se nós tivermos uma língua exclusivamente brasileira, nós vamos perder contato com os países que já utilizam a língua portuguesa, que é a língua que se utiliza do lado de lá do Atlântico. Por essa razão econômica, pode ser que daqui a um tempo, se o Brasil acabar se tornando uma potência econômica de primeiro mundo, pode ser até que as pessoas acabem também utilizando a língua brasileira. Por enquanto não. Por enquanto continuamos utilizando a nossa língua portuguesa. Tudo bem? Chegamos ao final então das nossas preposições. Muito feliz, muito agradecido por ter socializado todos esses conhecimentos, por ter tido a oportunidade de fazer grandes reflexões também, porque vejam bem, o professor não é o que ensina não, o professor socializa o conhecimento. O professor, ao mesmo tempo que ensina, aprende. Por isso que há essa socialização do conhecimento, esse compartilhamento. Espero que vocês tenham gostado, continuem se inscrevendo no canal, continuem tocando no sininho para receber novos vídeos. Continuem dando seu ok, dando seu positivo, colocando suas opiniões, como muito bem faz a Zanir. Nós vamos responder a todos os comentários que vocês fizerem na nossa página do YouTube. Estou também no Recanto das Letras e não se esqueçam, sou o revisor de texto e estou à sua disposição. Precisou de revisão? Chame o Bispoeta. Tudo bem? Muito obrigado, boa tarde, fique com Deus.